Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para lhe pedir, embaixador, que regressemos a um país que lhe é caro, como sabemos todos, e onde há uma crise política que já leva muitos meses e que terá mais um episódio, está marcado já antecipadamente em setembro. Em princípio, o país vai voltar a ficar sem governo. Estamos a falar da França, onde havia um governo que estava, digamos, em minoria, criado em dezembro do ano passado, liderado por uma das velhas figuras políticas do centrismo francês, eh, aliada, digamos, às forças de Macron, e também, de certa maneira, aliada à direita. E aqui relembro sempre a velha frase de Mitterrand: o centro em França ou está à direita ou está à direita. E, portanto, mas desta vez, François Bayrou, um velho democrata cristão, e há muito poucos democratas cristãos em França, procurou construir um governo, eh, enfim, de minoria, tendo em atenção a situação que se vive no Parlamento e a fragmentação que se vive na Assembleia Nacional Francesa, com um partido de extrema-direita com imensa força, que aliás é o partido mais votado neste momento em França, e depois uma esquerda plural, mais radical no quadro da France Insoumise, a França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, e depois mais moderada no quadro do Partido Socialista de Faure. Estamos aqui com Macron conseguiu nomear este governo e conseguiu dar força a Bayrou. Bayrou procurou sobreviver ao longo do tempo, transformou-se numa figura bastante impopular, porque a França é um país que tem uma rigidificação muito grande do seu modelo, é o país europeu que gasta mais da sua riqueza em termos de gastos do Estado, quer à direita, quer à esquerda, e tem uma grande dificuldade em mudar. Aqui há semanas, François Bayrou disse que, antecipando aquilo que seria o debate orçamental em setembro, outubro, disse: aqui estão as bases do debate orçamental. E as bases do debate orçamental tinham a ver com a circunstância da França ter um país altamente endividado. E eu vou dizer um número que François Bayrou disse na intervenção que fez há dias, aliás, muito bem construída, sobre a situação de endividamento da França, e que disse este número absolutamente extraordinário, que é, nos últimos 20 anos, a cada hora, eh, a cada hora a França endividava-se 12 milhões de euros. A cada hora, nos últimos 20 anos, a França tinha uma dívida maior de 12 milhões. 24 vezes 12 milhões por dia, mais 365 vezes 20. Isto é o que a França tem. A França tem uma dívida brutal. Já aqui falámos no passado que um país normal, digamos, no quadro mundial, com uma dívida deste género, já tinha sido esmagado pelos mercados. A França não o foi, apesar de tudo. Porquê? Porque há um pouco a noção, tal qual como acontece nos Estados Unidos ou nas grandes economias, que estes países, não obstante terem uma dívida grande, têm um potencial de recuperação a prazo muito, muito grande e muito capaz. E, portanto, as coisas foram avançando. A situação do serviço da dívida, isto é, os juros que a França tem que pagar todos os meses pelo serviço da dívida, tem-se vindo a agravar, e Beirut decidiu fazer, na semana passada, um discurso, segunda-feira passada, um discurso de verdade, explicando o que é que estava a acontecer e dizendo: nós temos que tomar medidas para isto. E tomar medidas para restringir as despesas do Estado. Não disse que ia aumentar impostos, mas a solução, não há milagres. Ou se aumentam impostos, ou se reduzem as despesas. E aí caiu-lhe a França toda em cima. E mais do que isso, Bayrou disse: eu vou no dia 8 de dezembro, estava anunciada para 10 de dezembro, para 12 de dezembro, uma grande manifestação pública em França para fechar o país. A extrema-esquerda disse que ia fechar o país, tendo intenções políticas do governo. Bom, Bayrou deitou gasolina no fogo e disse: eu vou apresentar uma moção de confiança ao Parlamento. E essa moção de confiança vai ser no dia 8. Ele fez isto de acordo com o Presidente da República, Emmanuel Macron, e, neste momento, já há declarações de pelo menos três grupos políticos que, só somados, já condenam Bayrou a ser derrotado nessa moção de confiança. O Rassemblement
Nacional de Marine Le Pen e Jean Bardella, Jordan Bardella, e a esquerda, quer a esquerda mais extremista de Jean-Luc Mélenchon, quer, digamos, o próprio Partido Socialista, que já disse que não podia dar o apoio a um governo contra o qual se tem oposto ao longo destes meses todos. Há aqui alguma lógica, mas ao mesmo tempo é o caminhar para um precipício. Por outro lado, portanto, onde é que Bayrou se pode apoiar? Pode-se apoiar no centro, nos partidos do centro, o seu próprio partido, o MoDem, que é um partido pequeno, depois o La Renaissance, que é um partido tradicional do chamado macronismo, e depois também o partido de Edouard Philippe, que no fundo já é candidato às eleições de 2027 para a presidência. E, portanto, a direita está um pouco dividida. Há um sinal de uma parte da direita que está no governo que diz que vai apoiar, mas a direita parlamentar, o Les Républicains, em particular Laurent Wauquiez, que se opõe, que foi derrotado na sua liderança para o Les Républicains, já disse que há dúvidas sobre se vão apoiar ou não. O que significa, portanto, que os dias de Beirut parecem contados. Não vejo saída para isto, tanto mais que as medidas que ele propõe são todas de extremo rigor. É o corte de feriados, é o corte de despesas de natureza social, nomeadamente algumas ligadas à saúde, É a agenda etc. do FMI sem a presença do FMI, Exatamente. Embora sem a presença do FMI, mas que já pode agora, vir a acontecer. mas pela primeira vez na vida francesa, desde há muito tempo, começa-se a falar da possibilidade do FMI vir aí. E, portanto, digamos, o receituário tradicional das instituições de Bretton Woods, ligados à Comissão Europeia, podem vir aí. Não me parece que a França, apesar de tudo, possa cair assim tão facilmente nisso, porque isso seria, digamos, uma debacle muito grande. Agora, estamos com uma situação política nova. Macron pode dissolver e pode fazer eleições, mas já percebeu que se fizer eleições ganha o Front National, o Rassemblement National, é muito claro. E, portanto, pode nomear um novo primeiro-ministro. Macron já foi, digamos, desde que chegou ao poder em 2017, já liquidou vários primeiros-ministros. No princípio, governou com maioria absoluta. Edouard Philippe, Jean Castex. Depois começou, como não tinha maioria absoluta, começou a governar com maioria relativa e às vezes governando utilizando um mecanismo que nós aqui falámos várias vezes, o 49-3, que é uma forma de impor decisões ao Parlamento, salvo se houver uma oposição conjunta em sentido contrário. E portanto, foi vivendo cada vez mais afunilado. Macron fez um erro brutal que foi ter feito uma dissolução do Parlamento no ano passado, e essa dissolução do Parlamento tornou o Parlamento ainda mais fragmentado. E, E portanto, a neste partir daí, momento, embaixador, se me permite que o interrompa, a partir daí dá a sensação de que Macron passou a utilizar os primeiros ministros que conseguiu encontrar, e não foram o grupo de primeiros ministros ministeriáveis é pequeno, dá a ideia que Macron está a utilizar cada primeiro-ministro que consegue encontrar como uma espécie de colete antibalas para que sim, não seja ele o atingido. é um fusível, são fusíveis que ele vai pondo. Foi Elisabeth Borne, foi Gabriel Attal, foi Michel Barnier, foi agora Bayrou. Ele vai somando. E cada vez mais, se nós olharmos para as sondagens, Macron está cada vez mais isolado. Macron, que é uma Exatamente. figura, digamos, muito popular no plano internacional, pela sua visibilidade na questão da Ucrânia, etc., no plano nacional vive numa grande impopularidade. Uh, É verdade seja que Macron já não tem muito à frente, que vai haver eleições em 2027. Macron não pode concorrer às eleições de 2027. E neste momento, muito daquilo que é a atitude de alguns atores políticos em França já tem a ver com o jogo para as eleições de 27. Bruno Retailleau, que é o líder da direita, está a funcionar desta maneira, a apontar para isso. O próprio Gabriel Attal também tem as suas esperanças. O Edouard Philippe, que foi o primeiro-ministro de Macron, também está a avançar. E agora há quem diga
que com este gesto, um gesto, digamos, de realismo patriótico corajoso, o próprio François Bayrou podia ter alguma hipótese ou podia estar interessado em sugerir-se como uma figura. Agora, tendo em conta a sua impopularidade atual, a possibilidade de dar a volta ao texto é muito complicado. Então vamos ter digamos, uns meses muito ativos na política francesa, mas sem uma expectativa de resultado à vista. E esse é o drama, porque a política francesa influencia também a política europeia. E a fragilidade da França é também um pouco a fragilidade da Europa. Claro. Eh, Falando um pouco mais e para uma resposta rápida, embaixador, sobre 2027 e as presidenciais que acontecerão nesse ano, Macron, quando chegou à presidência, tinha acabado de destruir o Partido Socialista e dá a ideia que no final deste seu segundo mandato terá conseguido destruir o centro político europeu, francês, o que quer dizer, por outras palavras, que está a lançar o país nas mãos da extrema-direita. Neste momento, a sensação que se tem é que se houvesse eleições, a extrema-direita ganhava. Como é sabido, Marine Le Pen foi afastada pela justiça por um tipo de comportamento que teve ao tempo que era parlamentar europeia, na utilização de fundos do Parlamento Europeu dados ao seu partido para efeito do Partido Nacional, portanto não eram utilizados na Europa, eram utilizados em França. Isso, de certa maneira, afastou-a do cenário. E isso deu subida àquela figura nova que é Jordan Bardella, que é um jovem de 29 anos que apareceu, de certa maneira, até em competição com Marine Le Pen. Neste momento, se há eleições, a extrema-direita ganha. E, portanto, a questão põe-se saber se Bardella consegue ganhar. Marine Le Pen ganharia seguramente as eleições presidenciais. Bardella, vamos ver. O que acontece é que, de facto, os seus competidores nas áreas, enfim, fora da extrema-direita, não são propriamente figuras extremamente estimulantes para o eleitorado. Portanto, vamos assistir a uma segunda volta, seguramente. Não há mais pequena hipótese de fazer isto numa primeira volta, mas vamos assistir a uma segunda volta entre a extrema-direita e alguém. Pois, Portanto, alguém que, no caso, e uma vez que Macron está a dar cabo do centro, da vida política francesa, pode suceder que o alguém venha a ser Mélenchon. pode ser que seja Mélenchon, embora Mélenchon não tenha conseguido, neste momento, o pleno da esquerda. Isto é, pelo Claro. menos, mas nós De nunca alguma sabemos porque é forma que. faz lembrar Mitterrand, que esteve quase, quase tantas vezes e acabou por conseguir. É verdade, eu apesar de tudo tenho um pouco mais respeito pelo sentido global da proposta de Mitterrand do que de Mélenchon. Mélenchon é mais radical e está a jogar um bocadinho com o fogo neste momento. Claro. Quer dizer, porque Mélenchon, vamos ser claros, é uma espécie de contraponto à extrema-direita. Mas é um contraponto que, ao não conseguir vencer, se calhar dá o poder à extrema-direita. É porque muito daquilo que é o centro e a direita francesa vivem polarizados nesta dualidade. E, portanto, Mélenchon tem um discurso um bocadinho incendiário. Mitterrand nunca teve esse discurso Claro, incendiário claro. e foi assim que lentamente conseguiu reconstruir a esquerda, dando cabo do Partido Comunista, vale a pena lembrar, Exatamente. nesse seu caminho. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para voltarmos, para irmos para outro país que, por acaso, também lhe é bastante caro, o Brasil, onde um ano antes, ou um ano e pouco antes das eleições presidenciais, a vida política brasileira continua uma pequena barafunda, nomeadamente porque, e exatamente isso é que tem a ver com o facto de termos que falar nas presidenciais, exatamente porque Jair Bolsonaro, que não é presidenciável, aparentemente, ou pelo menos para já,
mas o líder daquilo a que se pode chamar o bolsonarismo, está cada vez mais a ser puxado pelos amigos norte-americanos que vivem um bocadinho a norte. Como é que tem visto a evolução política no Brasil, embaixador? Num quadro em que eh, Lula da Silva continua a tentar colocar o país numa posição de relevo na área contrária aos Estados Unidos, isto é, nos BRIC, por exemplo. Portanto, há ali uma pequena salgalhada política que vale a pena esmiuçar. Que me diz desta matéria, embaixador? A sensação que se tem é que os Estados Unidos, depois de terem olhado com algum desprezo para os BRICS, começaram a perceber que os BRICS poderiam ser uma espécie de núcleo de formação de interesses em favor da China. E que a China podia ter um papel fundamental dentro dos BRICS. E os Estados Unidos tentam claramente desarticular os BRICS e tentam claramente atacá-los e atacá-los, por exemplo, nessas histórias das medidas aduaneiras, os BRICS foram fortemente atacados. E houve uma surpresa, e eu permito-me voltar atrás só um minuto, uma surpresa nas últimas horas, que foi a decisão americana de impor fortes medidas aduaneiras, as tarifas, as famosas tarifas, à Índia. A Índia que parecia que estava mais. A Índia tem um relacionamento com o Ocidente muito importante, quer com os Estados Unidos, quer com a Europa. E é, digamos, para o Ocidente, em particular para os Estados Unidos, era uma espécie de travão a que a China tomasse conta dos BRICS. Porque havia ali sempre aquela concorrência, digamos, embora a níveis diferentes em termos de dimensão da economia, mas apesar de tudo é o país mais populoso do mundo neste momento, a Índia, seguido da China, é um país que está com um crescimento de 6,5% e é um país que o mundo ocidental nunca larga, porque considera o que é, digamos, não está totalmente tomado pelos interesses da China. E pensava-se que a grande ideia foi sempre esta, dos Estados Unidos, durante o tempo da avaliação dos efeitos das suas sanções face à Rússia, dizendo nós vamos fazer sanções secundárias naqueles países que fazem negócios com a Rússia, nomeadamente em matéria energética, e que ajudam, no fundo, ao papel da Rússia na guerra. E isso já vem da administração Joe Biden, mas só agora foi concretizado. E, portanto, os Estados Unidos anunciaram agora fortes tarifas sobre a Índia, e isto pode levar a Índia para o outro lado. Quer dizer, a Índia pode ser quase obrigada a colar-se à China. Curiosamente, China é essa que foi poupada de uma decisão americana que atrasou os montantes das tarifas que irão ser atribuídas pelos Estados Unidos à China só para novembro. Portanto, a Índia foi antecipada nessa matéria. O Brasil é apanhado também por aí. O Brasil tem uma posição que os Estados Unidos não gostam. Em primeiro lugar, o Brasil tem um papel de relevo na América do Sul, em particular, menos na América Latina, em geral, tendo em atenção o papel do México e tendo em atenção que na América Central as coisas não são assim, mas na América do Sul o Brasil tem uma importância grande. E o Brasil teve, como é sabido, uma postura relativamente à questão da Ucrânia que não foi do agrado dos americanos, em particular da administração anterior, mas também, de certa maneira, subscrita em geral por esta administração. E é um país que desafia a América do Norte, de uma certa maneira. E, portanto, o que é que Trump decidiu fazer? Decidiu assumir as dores de Jair Bolsonaro, que está a ser neste momento objeto de um processo por virtude da sua mais do que óbvia implicação naquilo que foi a tentativa de golpe de Estado, no fundo para evitar a tomada de posse de Lula. Nada que fosse muito diferente daquilo que se passou nos Estados Unidos com Trump e com o assalto ao Capitólio. Portanto, esse processo está neste momento a ser, pelos Estados Unidos, personalizado na figura do juiz Alexandre de Moraes, que é um juiz do Supremo Tribunal Federal, encarregado deste processo, e, de repente, os Estados Unidos fazem sanções contra esse juiz, e dizem que o Bolsonaro está a ser perseguido e está a ser vítima de medidas contra os direitos humanos, etc. Os Estados Unidos, nesta matéria, têm uma grande autoridade,
que lhe é dada, em particular, pela sua atitude face a Gaza nos últimos meses. E, portanto, esta preocupação com os direitos humanos de Bolsonaro faz com que haja, neste momento, no Brasil, e vale a pena lembrar isto, digamos, o receio de que Bolsonaro se possa refugiar na Embaixada Americana e que possa pedir asilo político aos Estados Unidos. O filho de Bolsonaro está nos Estados Unidos a mobilizar os Estados Unidos contra o governo do Brasil. E mais do que isso, a dizer é preciso pôr tarifas, é preciso pôr direitos aduaneiros ao Brasil para evitar esta deriva. E, portanto, no fundo, há neste momento, digamos, uma intromissão objetiva por parte dos Estados Unidos na vida política interna brasileira e, mais do que isso, na vida judicial brasileira. E esse aspecto é importante na questão das presidenciais. Porquê? Porque Lula estava num declínio de popularidade muito grande. E ao ser, e no momento em que a soberania brasileira é desafiada pelos americanos e desafiada pela nova administração americana, o orgulho nacional brasileiro fez com que a posição de Lula acabasse por ser valorizada. E Lula, que estava a perder terreno, em particular para um possível candidato, mais possível candidato à direita, há vários possíveis candidatos à direita, mas quer dizer, o mais normal seria Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo, e em que Lula estava praticamente, digamos, empatado com ele. Neste momento já está desempatado. As últimas sondagens já dão Lula bastante mais acima. E mais do que isso, dão Lula como candidato possível a mais uma reeleição contra todos com vantagem face a qualquer dos seus concorrentes, que era Zema, que é o primeiro o governador de Minas Gerais, que era Caiado, que é o governador de Goiás, que era até a Michelle Bolsonaro, a mulher de Bolsonaro, que também aparece como possível candidata, assim, uma espécie de Eva Peron à moda brasileira, para substituir o marido. E, portanto, Lula ganhou aqui algum espaço. Mas, atenção, mas esta guerra do Brasil com os Estados Unidos não é uma guerra fácil para a economia brasileira, porque aquilo que foram as imposições postas pelos americanos tem um custo para determinados setores brasileiros, não é para todo o país, mas para determinados setores brasileiros tem um elevado custo. E, digamos, a capacidade do erário público brasileiro de poder compensar esses setores mais afetados também não é total. E, portanto, dito isto, especialistas brasileiros que eu tenho lido acham que, apesar de tudo, o impacto destas medidas americanas não é dramático para a economia brasileira, se não aparecerem outras. Trump pode-se lembrar de outras amanhã. Como, aliás, também convém dizê-lo, em relação à questão com que eu comecei, com a questão da Índia, também se diz que, não obstante, de repente, os Estados Unidos terem decidido impor sanções à Índia, peço desculpa, medidas aduaneiras à Índia fortíssimas, o impacto disso sobre o PIB nacional indiano será de cerca de 1%, o que é bastante, mas estamos a falar de um PIB que está a crescer a 6,5%. E, portanto, apesar de tudo aqui, há uma reabsorção de tudo isso. A Índia é uma grande economia. Portanto, Trump está a jogar, digamos, uma jogada geopolítica através das tarifas, através dos direitos aduaneiros, no sentido de procurar desmantelar aquilo que é a organização alternativa ao mundo que os Estados Unidos se habituaram a gerir. Diria, embaixador, que o Brasil vai conseguir se ingrar nessa área, exatamente na área onde pretende ser uma alternativa, ou acabará por chocar com os interesses da China e, portanto, acabará por também por aí ser um país perdedor. Parece, António, porque os interesses da China, por exemplo, muito daquilo que era a exportação de determinadas commodities que o Brasil fazia para os Estados Unidos já os diversificou para a China. Foi numa dependência da China. Estas dependências é uma coisa muito interessante. Eu estava a ver as dependências, por exemplo, do petróleo para a Índia. A Índia precisa de petróleo. A Índia importava, antes da questão da Ucrânia, importava da Rússia 0,2% do seu petróleo. E agora importa 45% do seu petróleo. Porquê? Porque deixou de utilizar quer o Iraque, quer a Arábia Saudita, que eram as suas grandes fontes de financiamento, e concentrou-se na Rússia. E é esta dependência que faz com que os Estados Unidos queiram desligar a Rússia da Índia
e ainda da Rússia, mas vai-lhes ser muito difícil, porque, entretanto, esta atitude americana está a criar uma certa de solidariedade no resto do mundo. Não quer dizer que essa solidariedade, como o António intuiu, não seja às vezes contraditória. Os interesses da China e os da Rússia e os do Brasil podem ser diferenciados. Mas, apesar de tudo, está-se a criar uma espécie de mundo anti-ocidental que os Estados Unidos, no fundo, estão a espicaçar e a estimular. Não sabemos o que é que isto vai dar na globalidade, se os países têm uma consistência e uma capacidade de criar uma alternativa à escala global suficiente. De todo modo, a sensação que se tem é que a agressividade americana está a criar-lhes mais inimigos ou então amigos que só são sorridentes com um sorriso amarelo porque não podem fazer outra coisa. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte do programa. Voltaremos já de seguida com o último tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para subirmos um pouco a norte, para os Estados Unidos, para lhe perguntar, embaixador, como é que tem observado a verdadeira guerrilha institucional que existe neste momento entre a administração Trump e a Reserva Federal, o Banco Central lá do sítio, que está cada vez mais encarniçada. É uma guerrilha que começou no primeiro mandato de Donald Trump. Donald Trump, na altura, perdeu, ou pelo menos não ganhou, a luta contra Jerome Powell. Este segundo mandato está claramente marcado pelo aumento da tensão dessa guerrilha, e já com efeitos colaterais, como era de esperar, até porque, em princípio, Trump não pode demitir, pura e simplesmente, o presidente da Reserva Federal. Mas é ali um contrapoder que é evidente que está a deixar marcas, na política interna, norte-americana. Como é que tem visto esta questão, embaixador? Trump claramente está a tentar atacar todos os contrapoderes. Tudo aquilo que lhe possa limitar a sua ação, ele procura desmantelar. Além de fazer, digamos, algumas provocações, eu diria quase de natureza uh, uh, político-policial, com estas incursões em alguns estados, enviando tropas no sentido de atacar, digamos, a criminalidade nesses mesmos estados, quando em estados em que a criminalidade, curiosamente, tem vindo a baixar. Mas Trump Exatamente. decidiu agravar essa situação. Porquê? Porque aí é para criar um ambiente negativo relativamente aos imigrantes e para, de certa maneira, criar um pano de fundo para aquilo que têm sido as suas ações repressivas para expulsar do país os imigrantes ilegais. Este ataque à Reserva Federal é tradicional nos países, digamos, fortes, algum mal-estar por vezes com a independência dos bancos centrais. A independência dos bancos centrais, vale a pena lembrar, é um princípio mais ou menos aceito à escala global, mas que alguns países, alguns governos, de certa maneira, reagem contra eles, até aqui em Portugal, eu diria, mas porque a certa altura os bancos centrais não dizem e não fazem e não tomam atitudes que sejam consonantes com aquilo que é o interesse dos governos, o interesse imediato dos governos. E no caso dos Estados Unidos, Trump queria que a Reserva Federal baixasse as taxas de juros. A Reserva Federal vive na preocupação de garantir um baixo desemprego e de garantir uma baixa inflação e tem os seus mecanismos para atuar, que não são necessariamente no tempo compatíveis com os do governo. Mas também vale a pena dizer, no Brasil, por exemplo, Lula, de certa maneira, teve uma luta contra o Banco Central. Exatamente. E acabou também por mudar a direção do Banco Central. A grande questão nestes bancos centrais, nestes reguladores, é sempre o seguinte: eles são normalmente nomeados por uma decisão de natureza política, tem que o ser, mas depois têm um tempo de estada ali que lhes faz com que não são inamovíveis. E os 7 membros da Reserva Federal Americana são inamovíveis por 14 anos. E Trump agora começou a perceber
que nas votações que se fazia dentro da Reserva Federal, as decisões não eram favoráveis a uma baixa de juros, e portanto decidiu agora inventar um pretexto para retirar a confiança a uma senhora que é membro da Reserva Federal, por razões que têm a ver com o empréstimo de casa dela, etc. A senhora não foi condenada por nada. Trump considera que o facto de haver uma suspeita cria sobre ela digamos, uma quebra de confiança e utilizando de forma abusiva, ao que parece, um mecanismo, vamos ver o que é que depois diz a Justiça, um mecanismo legal, retira a confiança à senhora e vai demiti-la. E isso pode criar um desequilíbrio dentro da Reserva Federal, no sentido, ele depois pode nomear mais alguém, e essa pessoa pode ter uma filosofia diferente. E, portanto, estamos aqui isto é um bocadinho de lógica de ir minando os contrapoderes. Agora, Trump está a fazer isto de uma forma, vale a pena lembrar que ele só está lá desde janeiro. E houve claramente, nesta administração Trump, nesta segunda administração Trump, uma agenda muito bem preparada. Muito bem preparada. Uma agenda com lógicas de extrema-direita pura, em variedíssimas áreas, de ataque ideológico, e, portanto, uma agenda, digamos, no sentido de dizer, deixa-me aproveitar rapidamente, em primeiro lugar, estes primeiros 2 anos, tendo em atenção que para o ano, como temos falado, vai haver as midterm elections e as coisas podem depois não ser tão fáceis, por exemplo, para passar no Senado determinadas nomeações. Portanto, quer fazer tudo isto neste momento, em que tem um poder bastante alargado, e quer criar uma situação de facto, e em particular quer provavelmente criar um pano de fundo em matéria das instituições que lhe permita sobreviver mesmo se os resultados eleitorais depois das eleições intercalares de novembro do próximo ano não lhe forem tão favoráveis. E, portanto, é isto um golpe de Estado institucional? Trump tem uma tentação autoritária extraordinária. Há dias disse, se calhar o povo americano até gostava de ter um ditador. Quer dizer, portanto, ao dizer isto, aquilo que era, digamos, o elemento central da estabilidade democrática mundial, o referente básico à volta do qual, e até dando lições ao mundo em matéria de democracia e respeito pelos direitos e pela separação de poderes, neste momento está na mão de um tipo que põe em dúvida sobre se a democracia é o melhor sistema. E como ele, há muitos outros que põem em dúvida, até por cá. Exatamente. A questão é uma questão interessante, e se calhar é uma análise que poderia ser feita, nomeadamente noutros países. Estou a lembrar-me da Turquia, onde, bom, e da própria Rússia, onde o presidencialismo tem sido tão vincado. Ou a China, Com a China, ou mesmo a China. exatamente. Portanto, são países que estão próximos das autocracias, exatamente pela via democrática, não é? Isto é, dando Trump tantos indicadores sobre a sua direção política, se em novembro do próximo ano ganhar as eleições, ou o Partido Republicano ganhar as eleições, talvez devamos começar a considerar a hipótese de admitirmos que o povo norte-americano se calhar quer mesmo um ditador. António, eu não sei se quer exatamente um ditador, mas eu continuo a lembrar-me sempre de uma entrevista que eu ouvi um dia a um dirigente chinês em Hong Kong, numa televisão, em que a certa altura, a propósito da necessidade de escrutínio das escolhas dos membros do Conselho Legislativo de Hong Kong, o chinês disse para o jornalista: você vem muito marcado por essa tendência ocidental da importância das eleições. Nós vivemos marcados pela importância da eficácia da ação. Se essa eficácia da ação é produto de governos, digamos, com forte base eleitoral, tudo bem. Mas se não for, o importante é a ação. Ora, se este tipo de discurso começar a passar para as pessoas, para o eleitorado, no sentido de dizer que é importante é que eles façam. É como o outro no Brasil, rouba, mas faz. No Brasil e cá também há. Portanto, esta noção do que é importante é a ação e o importante é a eficácia prática. Você deu um exemplo bom, que é o caso de Erdogan. O discurso de Erdogan é todo esse. O que é importante é fazer coisas. O que é importante é que os resultados apareçam. Agora, se isto depois é democracia, mais democracia, menos democracia, bom, às vezes até atrapalha a democracia.
Quer dizer, cá já tivemos também uma líder política a dizer que precisávamos de 6 meses de suspensão da democracia para tomar algumas medidas. Há sempre esta tentação, porque é bastante mais fácil fazer as coisas em ditadura ou em autocracia do que fazê-las em democracia. Pois, e esta tentação existe sempre, mas a sensação que nós tínhamos é que o povo gostava de ser ouvido relativamente a isso. Se calhar, a certa altura, não quer ser ouvido, isto é, prescinde de ser ouvido e basta entregar o futuro a pessoas que decidam por si. Também tem a ver tudo isso com, e peço desculpa por estar a alargar o âmbito desta nossa conversa, tudo também tem a ver com o número de pessoas que desiste de ir votar. Se calhar, num quadro em que as abstenções são cada vez mais acima dos 50%, se deve inferir que de facto o povo está farto de ir votar. Está, mas nós aí temos sempre um exemplo português que é paradigmático, que é a eleição, que é a votação para a Constituição de 1933, em que as abstenções contaram como votos a favor. Esperemos que Donald Trump não ouça este programa e não fique com ideias sobre essa matéria. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui. Continuem a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com três novos temas. Obrigado e até lá.